palavra, diz o Senhor, não haverão passagem. Elas permanecem para sempre. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus, Pai celestial, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui neste lugar, casa de oração. Ó Deus, para louvar, bendizer, glorificar o teu santo nome. Te adorar em espírito e em verdade. Queremos te agradecer pela escola bíblica dominical, pelo momento, Senhor, que nos dividimos em classes para estudar a tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado. Porque a tua palavra, ela fortalece, ela revigora, ela, ó Deus, faz crescer a nossa alma e o nosso espírito e nos aproxima cada vez mais de Ti. Nosso elo contigo, Senhor, fica cada vez mais firme e mais forte. Então, Senhor, que possamos dar sempre prioridade à tua palavra. Fica conosco, abre o nosso coração, continua fazendo a tua boa obra, trabalhando, Senhor. Ó Deus, entregando nas tuas mãos os nossos problemas, as nossas dificuldades, Senhor, que sejamos curados, libertos, abençoados pela tua presença. Nesta manhã seja uma manhã de cura, uma manhã de libertação, uma manhã, Senhor, onde o teu nome será glorificado em nossas vidas. Fica conosco, pois é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos sentar? Lembrar os irmãos, né, que domingo que vem é a ceia, tá bom? Domingo que vem. E domingo que vem é o primeiro domingo de fevereiro. Então esse mês de fevereiro, excepcionalmente, a ceia será no primeiro domingo. Então os irmãos se preparem, né, para estar aqui no próximo domingo, que vai ser a ceia do Senhor. Né? Nós estamos separando sempre o último domingo de janeiro, último domingo do primeiro mês do ano, para comemorar o aniversário da igreja. Hoje, então, nós estamos comemorando, apesar de que a igreja foi inaugurada em novembro. Então, em novembro, agora que passou, a igreja fez 25 anos de existência. Então, há 25 anos, a igreja abriu as portas aqui nesse lugar para o louvor, para a glória do nome do Senhor. Amém? Nesses anos todos, né, muitas pessoas passaram por aqui, muitas pessoas também permanecem até hoje. Uma igreja abrir a porta não é fácil, mas é mais difícil mantê-la aberta. Né? Mantê-la aberta. Porque a igreja é um lugar de luta, a igreja é um lugar de batalha, a igreja é um lugar de confronto. Não entre as pessoas, mas entre as forças que atuam, né? Neste mundo. Então, é um lugar super atacado pelo inimigo, né? Porque é através da igreja que o reino de Deus na terra se estabelece. Então, o reino de Deus se expande, né? Se expande para todos os lados da terra através da igreja. Né? Então, a igreja ela tem uma importância muito grande, porque ela é a presença física do espiritual, ela é a presença física, materializada
de tudo que é divino, de tudo que é eterno, referente a Deus, na terra. Você vê na pessoa da igreja. E dentro da igreja, nós temos duas igrejas. Nós temos a igreja visível, que é o que nós estamos vendo aqui, é o que você está vendo aqui, tá? E nós temos a igreja invisível. Tá? A igreja invisível, ela é formada pelos servos de Deus, pelos espíritos, né? Daqueles que são servos do Senhor, que se unem para adorar o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros, né, adoradores são aqueles que adoram em espírito, né, espírito e em verdade. Então, há aqui nesse lugar uma igreja invisível, que é a soma, né, de todos os nossos espíritos, né, que se unem e se reúnem para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então, voltando aqui, a nossa luta, né, a luta de uma igreja, ela é muito grande e ela é constante, é dia e noite. Quando eu falo dia e noite, né, eu falo de 24 horas por dia. E o inimigo, né, ele não usa, como eu falo, né, ele não usa poste, ele usa pessoas para atacar, para destruir, para prejudicar a igreja, né? E às vezes uma pessoa só, ela tem a capacidade, sendo usada por Satanás, para destruir uma igreja, para destruir um trabalho, para destruir tudo que foi realizado durante anos e anos e anos. Às vezes uma pessoa só, né? Quando ele é usado pelo inimigo das nossas almas. Então, o inimigo, né, ele está sempre procurando pessoas para que essas pessoas sejam usadas por ele contra a igreja do Senhor. Então, ao longo do tempo, né, nós vamos vendo as lutas, as provas, as dificuldades que a igreja tem para caminhar, para se manter, para crescer. Tudo isso são dificultadores muito grandes, né, por conta do inimigo que trabalha ferrenha e tremendamente contra a casa e a causa do Senhor. Se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado, né, nem aqui, nem em lugar nenhum, teria capacidade para resistir, né, os avanços do inimigo. Então, é a presença de Deus, né, a presença do Senhor, o braço forte do Senhor, que sustenta, que renova, que nos dá esperança, que levanta a nossa estima, que faz com que nós busquemos forças da onde a gente acha que não tem mais, né? Porque a Bíblia diz que Deus vela, né, sobre aqueles que o temem, sobre aquelas que entregam a sua vida para o Senhor. Então, são 25 anos que nós sabemos agradecer a Deus por tudo. A Bíblia diz: em tudo dá graça, porque essa é a vontade do Senhor. Aqui, né, se chegamos até aqui hoje, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mas, como diz aquele hino, né, nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. A igreja não pode parar, né? A igreja
nosso coração, mesmo que a gente sinta, né? Porque nós também temos a nossa parte humana, né? O nosso emocional, né? As perdas, né? São coisas que vão mexendo, né? Mexendo com a nossa vida, mexendo com o nosso coração, né? E saber que tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. E o que eu não compreendo agora, eu vou compreender depois. Vou compreender mais tarde. Entende? Então, o que eu não sei agora, eu vou compreender depois. Tá? Hoje eu considero que quando né, no meu humano, eu penso que é uma perda, né? Se eu for para o espiritual, eu vou compreender que de repente aquilo ali não foi uma perda, foi um livramento. Entende? Então, no humano, eu sempre vou pensar mais e menos, ganho e perda, né? Mas quando eu vou para o espiritual, então Deus abre os olhos, né? Como diz a palavra, Senhor, abre os olhos espirituais, né? Como Eliseu disse pediu a Deus para mostrar, né, a Geazi. Geazi viu, né, os exércitos cercando a cidade de Samaria, né? Eram milhares e milhares de soldados. E ele veio desesperado para Eliseu confrontar. Senhor, soldado, alguém vai morrer todo mundo. Disse, calma, rapaz. Maior, fica conosco no tempo que está com eles. Né? Então Eliseu tinha visão, Geazi não tinha. Não é assim? Não é assim, rapaziada? Aí Eliseu orou e pediu a Deus para abrir a visão de Geazi. Quando Deus abriu a visão de Geazi, meu Deus, eram milhares e milhares de exércitos celestiais que estavam cercando, né? E é isso que eu e você temos que estar sempre pedindo ao Senhor, que Deus abra os nossos olhos espirituais, amém? Para que a gente possa compreender, né? Compreender aquilo que nós estamos vivenciando no dia de hoje, aquilo que Deus precisa mostrar para que tenhamos uma vida melhor. Então, nós só temos a agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo, por tudo que ainda Deus vai fazer neste lugar. Amém? Porque tudo é segundo a vontade do Senhor. Amém? Uma coisa eu tenho certeza, né? Quando no começo da década de 70, como eu já falei aqui, né? Houve a renovação espiritual, né, no Brasil, quer dizer, o batismo do Espírito Santo, e alastrou-se dentro das outras denominações, chamadas denominações tradicionais, porque o poder pentecostal era somente da Assembleia de Deus. Só existia a Assembleia de Deus com o poder pentecostal. O conhecimento dos dons espirituais, o batismo do Espírito Santo. As outras denominações eram tremendamente contra. Né? E no comecinho da década de 70, então, pastores tradicionais foram batizados no Espírito Santo. E aí começou um movimento de renovação espiritual no Brasil, que até hoje, graças a Deus, não para. Então hoje nós temos, até mesmo no meio das outras denominações, uma divisão. Então nós temos assim, tipo, no nosso caso aqui, né? Batista renovada
e batista tradicional. Qual é a diferença? Batista tradicional é aquela convenção que não acredita no batismo do Espírito Santo. Entendeu? Da forma como nós cremos. Né? E a Batista Nacional, que são menor, Batista Renovada, que crê no batismo do Espírito Santo e nos dons espirituais. Então, lá em Recife, né? O pastor Rosivaldo de Araújo, um pastor batista, né? Foi batizado no Espírito Santo, foi um dos grandes líderes do movimento de renovação espiritual no Brasil. Ele, né? Deus deu esse hino para ele, né? Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar essa dor. Ninguém detém, é obra santa. Essa casa é do Senhor. Pelo renovado, para o fogo do Senhor, pelo vento do Espírito, nos enchendo de terror. Apagando o orador do Espírito batizando, olha a vida, Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar essa dor. Ninguém detém, é obra santa. Essa casa é do Senhor. Foi um momento tremendo, né? Tremendo. De divisão, sim, né? Dentro de todas essas denominações, né? Através dessa divisão, fogo do Espírito, né? E nós somos aqui filhos, aqui é uma filha, resultado dessa luta. Começou lá atrás, homens e mulheres que foram valentes, guerreiras, decisivos, para que um dia nós pudéssemos ter a liberdade de estar aqui, falar no batismo do Espírito Santo, no dom de línguas, né? No dom de línguas. E eu fico, às vezes, entristecido, né? Porque tem pastores de outras denominações que não creem nessas manifestações, né? Um, inclusive, aí, da igreja presbiteriana, famoso aí, ele devia ficar com a boca calada. Ele vai pagar caro diante de Deus. Dizer que essas manifestações não são mais para hoje, que dificilmente nós temos pessoas usadas em falar de língua, batismo do Espírito Santo, dons espirituais. Por quê? Não sabe, fica quieto. Usa a internet para falar que Deus salva, cura e liberta. Não é de problema de doutrina, né? Porque ele está se levantando contra o Espírito Santo. Não é porque tem uma bobagem ali, outra bobagem ali, outra que não é verdadeira. Não, a gente sabe que tem as coisas tremendas e as coisas terríveis. Então, meu irmão, 25 anos de luta, chegamos até aqui. Amém? E vamos continuar. Aleluia? Vamos continuar. Né? Que a Bíblia diz que a porta que Deus abre,
Ninguém pode fechar. Né? Porque aqui existem duas igrejas. Existe a igreja material, mas existe também a igreja espiritual. E nós só temos a agradecer, né? Porque esse trabalho aqui começou praticamente ali na casa, né, Robson? Da irmã Hilda, né? Trabalho de oração que ela tinha ali, junto com o seu esposo, o irmão Otávio, né? Depois daquele trabalho ali foi e tal, e o pastor Walter, então, abriu essa igreja aqui, né? Teve oportunidade há 25 anos. Vamos pedir a Deus para ficar aqui mais 25 anos. Aleluia. Porque as pessoas passam, mas o Senhor é o mesmo, né? E a igreja, ela não pode parar, né? Em tudo, o nome do Senhor vai ser glorificado. As irmãs vão cantar, amém? Vamos chamar as irmãs. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, é motivo de grande alegria estarmos aqui hoje reunidos em nome do Senhor Jesus, graças a Ele, porque grandes coisas eu fiz neste lugar em nossas vidas, né? Aqui eu me casei, aqui eu consagrei netos, e aqui meus filhos estão vindo, e assim, daqui eu saí para meu primeiro evangelismo. Quando eu entrei para cá, eu tinha 8 meses de que eu tinha aceitado ao Senhor Jesus. E aqui eu cheguei, e quando eu vi que eles saíam para evangelizar, no meu coração, assim, Deus colocou aquele amor pelas almas perdidas. E ali eu falei, na época, para o líder, né, que estava aqui liderando, e eu queria ele. E ele falou assim: vamos sim, irmã, mas você, ele falou que eu não poderia ir de calça comprida, né? Eu usava muita calça comprida, eu não gostava de saia na época, para ver a transformação que Deus fez hoje. Mas eu conto com a glória de Deus, porque assim, eu não fiquei triste com ele. Eu obedeci e saí alegre, prossegui na obra do Senhor, porque realmente o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Às vezes não está escandalizando a gente, mas está escandalizando o nosso irmão. E aí eu aceitei, obedeci e estive sempre fazendo a obra do Senhor. Então louva a Deus por esta casa, louva a Deus por estas portas abertas, louva a Deus pela minha família neste lugar e pela vida de cada irmão dos nossos pastores que nós temos abençoado. Então, daqui, eu com meu coração alegre eu digo que foi o meu primeiro evangelismo, eu saí com os irmãos daqui. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará neste lugar em nossas vidas.
Irmã Jurema, a irmã vai ter vontade de 2 minutinhos falar algo da parte de Deus relacionado à sua igreja. 2 minutinhos. Pode ser? 2 minutos. Depois da irmã Jurema, a irmã Rosana. 2 minutos. Pode ser, irmã Rosana? 2 minutos. Amém? A paz do Senhor da igreja, né? Amém. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu agradeço a Deus porque numa casinha ali do Rio, nós já estávamos lá em consagração e já orávamos por essa igreja. Quando eu cheguei aqui não tinha pastor, mas Deus honrou. Nós pedimos um pastor e graças a Deus por tudo o nosso pastor vive. Eu agradeço a Deus porque até aqui o Senhor nos ouviu. Amém. Pode ser, pastor Robson? 2 minutinhos. Amém? Ô, glória! Exatamente. Dia 15 de novembro, um domingo, na verdade, né? Eu sou fundadora, Juju, irmã Maria José, irmã Xerei, irmã Hilda, deputada, né? Todos eles, né? O pessoal do governo lá da sede ficava sempre com a gente aqui, uma menina, eu vim para cá em janeiro. 2 meses depois da questão do Brasil. Cheguei aqui em janeiro de 99. E ele nasceu aqui. Foi apresentado pelo pastor Paulo. Entendeu? Então, esses anos todos aqui, eu agradeço a Deus por essa porta aberta. E nós orávamos na época, pedindo que o Senhor enviasse para a gente o pastor. E nosso pastor está aí com a gente, né? Como ele diz, ele chegou aqui com alguns cabelos brancos. Hoje ele tem alguns cabelos pretos. Mas isso aí, glorifica a Deus por essa. Louvado seja o nosso Senhor. 25 anos. Deus seja louvado. Muitos estão aqui há muitos anos, família, Zé, e muita gente. Muitos se vestem do Senhor, né? Muitos o Senhor levou, mas louvado seja Deus por essa obra. O Senhor vem sustentar essa obra. Deus abençoe a vida do nosso pastor, que ele fique com a gente por muitos anos ainda. Nossos pastores são pneus a vida da gente. Verdade? Eu agradeço a oportunidade e agradeço por estar aqui. Amém. Vamos, Pai, pastor Robson. Ambos. Ô, glória! Vamos ter oportunidade também, rapidamente, dar uma palavra aqui. Parte da igreja. Muita alegria também, né? Por estar aqui com a minha família. A igreja é um lugar que as pessoas precisam sentir falta da igreja, né? A comunidade precisa sentir falta. E nesses dias estamos vivendo dias que as pessoas lá fora estão vivendo como se esse lugar não fizesse falta. Mas um dia eles vão sentir falta. Amém? Então, obrigado. Só te agradecer, né, pastor? Nosso pastor acreditou e nós também precisamos acreditar junto com o nosso pastor. Que vai continuar dando certo. Amém? Em nome de Jesus. Glória. Quando eu cheguei aqui, tinha uma tropa, né? Tinha uma tropa aqui. Eu, Anderson, Guilherme, Reinaldo. Era uma tropa aqui. Aí, num domingo de manhã, eu sentado ali, mais ou menos, estava irmã Rosana ali, o Luiz, a juventude ali, o pastor pregando aqui. Eu estava, sei lá, tinha um mês que eu estava aqui, ia fazer 18 anos, faltava um dia para 18 anos. E o pastor, domingo de manhã, pregando salvação aqui. Domingo de manhã pregando salvação, domingo de manhã pregando salvação. Eu ali sentado, ouvindo a palavra. Meu guarda acender a Jesus. E até aqui os manos. Ajoelhei ali, e aqui estou até hoje. Eu aqui há muitos anos também.
eu li o microfone várias vezes, quase que ele ficava com o microfone. Mas foi um dos passos que me construiu. Eu estava em casa pensando nisso. A trajetória da onde eu estou hoje, eu tenho que agradecer aqui minha casa espiritual. Tem meus pais físicos. Ô glória! Mas pastor Felipe e a pastora Ana que criaram. Falta voz. Eu lembro no culto jovem aqui, sentei lá atrás, a maioria dos jovens aqui na frente, como é que esse pastor depois. E ele falou assim, senta mais aqui na frente. Eu tive a intenção de sentar no primeiro banco, sem visão nenhuma do que eu tinha atrás. O pastor faz uma pergunta no final da mensagem de quem estava estudando. A maioria dos meus amigos jovens levantaram a mão, eu fui o único que não levantei. Na época eu estava na quarta série. Ele falou para mim assim, tudo bem? Ele não sabe gravar as fotos, ele falou muito sério. E ele falou assim, você só vai entrar nessa igreja de novo se você tiver a matrícula de uma escola. Anos depois do acontecimento, ele falou assim, cara, eu tô maluco de mandar você para fora da igreja. Mas a unção do Espírito que estava sobre a vida dele fez que eu permanecesse. Saí, me matriculei na escola, me formei. Depois eu fiz segurança do trabalho, formei também uma profissão e dei continuidade. Então, o que eu deixo para muitos aqui é que confiem e escutem. Tem duas mensagens que eu ouvi que eu não esqueço até hoje, pastor Felipe. Uma eu tinha saído, a pastora não mandou voltar. Foi Deuteronômio 28. Eu tinha ido para na época cozinha. Sentei lá a volta, porque essa é uma mensagem que você não pode deixar de ouvir. Ele pegou sobrevivências e condições. E a outra foi uma que ele pregou aqui, depois ele pregou para a gente na casa dele com os jovens. Depois eu 2 vasos de coqueiro que ele plantou. Um morreu e o outro não, porque tinha raiz. Então, são coisas que eu guardo no meu coração. Pastor Otávio, eu guardo no meu coração. Foi uma consagração quando estava disperso lá atrás com o Guilherme, e ele recebeu a oportunidade de fazer uma oração, e ele fez uma oração e ele falou assim, Senhor, tira a força da minha fraqueza. E eu ouvi aquilo depois, no final da consagração, flertei para entender o que era isso, tirar a força da fraqueza. E ele me explicou o que era isso. E já vou para 24 horas do Evangelho, não saí em nenhum momento. Eu saí daqui. E outra coisa que eu estava pensando é que a falta de maturidade nos faz sair. Qualquer lugar que eu chego, eu falo da minha igreja, eu falo do meu pastor, eu falo que com a maturidade que eu tenho hoje eu vou sair. A falta de maturidade nos faz isso. Às vezes o nosso ego, o achar que eu fiquei chateado com alguma coisa e não saber ter um relacionamento, conversar, faz com que a gente perca muitas coisas. O Senhor me deu outras coisas. Fui para outros lugares, aprendi muitas coisas. Mas a minha casa espiritual é aqui. Os meus pais espirituais são aqui. Em qualquer lugar que eu chego, eu tenho meus pastores que me pastoreiam, mas eu falo, meu pastor é o pastor Felipe. Em qualquer lugar que eu chego, eu dou essa honra a ele como dou ao meu pai. Uma vez ele falou aqui, você é como um filho para mim. Eu não esqueço isso. Obrigado, gente. Vamos ouvir os departamentos agora? Continuar, né? As mães. As crianças, estão preparadas? Então, pode passar aqui à frente, em nome de Jesus, crianças. Só as crianças, né? Pré-adolescente não, né? Não, pré-adolescente ainda não, só as crianças. Né? Pode ver.
Aleluia. Amém? Pré-adolescentes, preparados? Ao Senhor? Vamos lá? Vamos lá? Pré-adolescentes, depois. Logo após o nosso pastor.
Fiquemos de pé, meus amados irmãos. Abra sua Bíblia. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 16. Versículo 17 diz assim: Respondeu então Jesus a Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Bem? Podemos sentar. Este é o poder, esta é a grande responsabilidade da igreja. A igreja, ela tem um compromisso com a verdade. A igreja, ela tem um compromisso com Jesus. Jesus disse, repita comigo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a igreja, ela tem um compromisso com a verdade. Nada mais do que a verdade. A verdade, ela tem que ser pura, ela tem que ser certeira, ela tem que ser completa. Então diga comigo: uma verdade que não é pura, que não é certeira, que não é completa, não é uma verdade. Né? Às vezes a gente usa ouve esse termo, né? Meias verdades. Meias verdades significa que não é uma verdade pura, certeira, completa. Né? Então não se refere a
Jesus. Então, a igreja de Jesus, ela tem um compromisso com Jesus. Ela tem que falar a verdade. E tem que falar toda a verdade. Eu costumo falar aqui com os irmãos, né? É o bônus, né? É o que você ganha e o ônus, e do que você é cobrado. Então, a igreja tem, né, esse grande objetivo, certo? O que passa disso, a Bíblia diz que é de procedência maligna. Então, não adianta, não resolve. Porque uma das piores coisas que vai poder, que vão acontecer, é quando chegar lá no final, você se apresentar diante do Senhor e Jesus disser: nunca te conheci. Quem é você? Não te conheço. Como o Senhor não me conhece? Mas em teu nome, tudo eu fiz em teu nome. Não te conheço. Por quê? Porque não há verdade pura, certeira e completa. Então, não adianta. Né? Como se diz, não adianta florear o pavão. Não adianta. Tem que ser verdade, pura. Bem? E a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, por que ele não falou contra a igreja? Por que ele botou minha? Ele já deixou ali subentendido que o quê? Tem a igreja que é dele e tem a igreja que não é dele. Ele botou a minha igreja. Então, diga comigo: toda a igreja que propaga toda a palavra, toda a verdade é de Jesus. Toda a igreja que não propaga a verdade, toda a verdade, não é de Jesus. Infelizmente, mas não é. Bem? Então o Senhor está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então abra sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Você vai ver Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, logo depois do livro de Gálatas. Acharam? Olha no primeiro versículo. Diz lá: Cristo nos libertou para que sejamos o quê? De fato. Né? E outras traduções diz: Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente. Verdadeiramente. Eu gosto mais dessa tradução. Verdadeiramente, que dá ênfase, né? A não ser só livre, mas verdadeiramente livres. Estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-nos debaixo do jugo da escravidão. Então, nós estávamos debaixo, saímos, e Deus está dizendo para que eu e você não voltemos, não tornemos a nos colocar debaixo do jugo da servidão. É para isso que a porta da igreja está aberta. Amém? Para propagar a verdade. E impedir que você volte a estar debaixo da escravidão do rei das terras. Entende isso? Então, nós fomos livres. Aí lê no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfarei a concupiscência, quer dizer, a vontade, o desejo, a escravidão da carne.
Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Aqui Espírito é com letra maiúscula. Então, ao Espírito Santo, a Deus. Né? E o Espírito deseja o que é contrário à carne. Amém? Então, a nossa carne é contra a igreja. Nossa carne é contra a igreja. O nosso espírito quer a igreja. A nossa carne, não. Por que a nossa carne não quer a igreja? Por quê? Porque a igreja, ela tem que falar a verdade. Ela tem que ensinar a verdade. E quando ela está fazendo isso, ela está apresentando Jesus para mim e para você. Entendeu? A minha carne não quer. Mas o meu espírito quer. Estes se opõem um ao outro. Ou seja, estes são adversários, inimigos. Para que não façais o que quereis. Quer dizer, para que eu não possa exercer a minha vontade. Então o Espírito que está dentro de mim quer Deus. Mas a minha carne que está em mim não quer Deus. Então fica essa luta. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Quer dizer, daquilo que Deus ordenou lá no Antigo Testamento. Fez, pagou. Fez, condenação imediata. Então, nós não estamos mais debaixo dessa lei. E o Senhor diz aqui, as obras da carne são, então vamos lá, prostituição, impureza, lascívia, quer dizer, desejo carnal, desejo incontrolável, a sensualidade, o uso do corpo para inebriar as pessoas, cativar, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, quer dizer, discussões, brigas, inimizades, ciúmes, iras, pelejas, brigas, lutas, dissensões, facções, quer dizer, divisão, separação, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni. Aqui está o problema. Aqui está o problema. Que os que cometem tais coisas, vamos repetir todos juntos? Que os que cometem tais coisas, não, novamente, não herdarão o reino. Esse é o problema. Esse é o problema da igreja. Entendeu? Compromisso com a verdade. Né? Por isso que o pastor Walter dizia, eu sou um pastor, eu não estou conduzindo o bode, eu não estou conduzindo o gado para o matadouro. Entende? Eu estou conduzindo ovelhas para o Senhor, levá-las ao céu. Então veja, se existem igrejas que não são do Senhor, existe também condutores que não são do Senhor. Né? Já no primeiro século da igreja, os apóstolos já estavam alertando a respeito de lideranças que estavam criando igrejas, doutrinas, evangelhos
que não tinham nada a ver com o Senhor. Então, nós temos que hoje nos preocupar em estar na igreja e temos que nos preocupar se a igreja ela está e continua falando a verdade, somente a verdade. Entende isso? Então, o compromisso, né, da igreja tem que ser com a verdade, com toda a verdade. Para que você tenha a segurança de que você está sendo conduzido, conduzida para o Senhor. Então, foi o que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, gastei a fé. Né? Me apresento diante do Senhor. Esse é o compromisso. E a igreja, ela sempre será um lugar de luta, será um lugar de batalha, porque é um lugar onde se confronta o mundo. O mundo. Então, qual seria o correto da igreja do Senhor? Qual seria o correto? Diga comigo: quanto mais mundo, mais igreja. Mas não é igreja quantidade, até pode ser, mas é qualidade. Entende? Isso é uma verdade nos dias de hoje? O mundo é uma verdade. O mundo está cada vez se tornando mais mundo. É a realidade. Cada vez o mundo está se tornando mais mundo. Vocês se lembram da pregação de quarta-feira? Nós falamos aqui, né, a respeito das portas abertas, as portas do inferno que a gente abre dentro da nossa casa, que a gente deixa toda essa parafernália infernal entrar dentro da nossa casa com a nossa permissão. Você diz, pode, você ligando uma televisão, você diz, pode entrar. Não? Aquilo prejudica. São portas do inferno que tentam entrar dentro da nossa casa, de todas as formas, de todas as maneiras. No dia seguinte, tem um grupo aqui dos administradores, né? Da igreja. Nosso irmão colocou lá um videozinho de uma parte da cena de uma novela. E eu fui sair daqui e eu fui chorando. Eu falei, meu Deus do céu, para com isso, não usa mais dessa forma. Quarta-feira o pessoal foi para ser curado, foi para derramar lágrimas, não sei o quê, e eu fui lá e dei logo uma varada. Aí saí daqui morrendo. Aí cheguei em casa, não consegui dormir direito. Para quê? Por que não deixou para outra hora, não sei o que, sei lá. Aí no dia seguinte eu vi aquele vídeo. Não tem jeito. Vocês não viram. Uma podridão. Uma coisa podre, nojenta. Não existe termo. É uma coisa baixa. É o fim da humanidade. É o fim da sociedade. É o fim do ser humano. O que o ser humano é capaz de fazer quando ele é usado por Satanás, pelo diabo. E a gente sempre sabe que essas coisas acontecem, né? E tal, mas a gente não vê. A gente só ouve falar, acontecer. Aí vem o camarada e coloca para você assistir na televisão. Entendeu? E aí você ligando lá e deixando a
abrimos a porta para aqueles demônios entrarem. Aquilo que acaba com a sua família, aquilo acaba com o seu casamento, aquilo destrói o seu coração, aquilo termina a sua amizade com Deus, aquilo quebra qualquer ligação humana, do ser humano com o Senhor. Entendeu? São legalidades, são portas abertas, que são abertas pela minha autorização, que vão deformando a mente humana e vão prejudicando a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Então, a igreja, né, sempre será esse lugar de alegria, né, onde nós vamos nos alegrar, nos alegrar no Senhor. Né? E sempre será esse lugar de amizade, né? De cumplicidade, que a Bíblia diz: chorai com os que choram, alegrai com aqueles que se alegram. Né? Quando uma irmã fez aqui uma coisa tremenda, né? E saiu aqui da igreja, no dia seguinte ela postou rindo, abrindo os braços, como se nada tivesse acontecido. Eu disse para ela: o que você fez foi uma falta de respeito, porque todo ser humano tem que ficar preocupado com o ser humano, quanto mais na igreja. Nós somos irmãos em Cristo. Você tem que respeitar o sentimento dos outros. Você podia até rir, você podia até fazer o que você quisesse, mas não gosta para os outros verem. Porque nós temos, meus amados irmãos, que nos unir em Cristo Jesus. Temos que nos ajudar uns aos outros. A Bíblia diz que nós temos que nos suportar os uns aos outros, em amor. E aí nós vamos crescendo, na graça e no conhecimento do Senhor. Então não espere que a sua igreja, se ela for uma igreja verdadeira de Jesus, que apenas você ouça um bônus. Não espere, porque essa igreja não é de Jesus. A igreja de Jesus é o que tem o cajado, é o que tem a vara, é o que tem a palavra de alegria, é o que tem a palavra de exortação, é a palavra de orientação, é a palavra toda a verdade. Não se engane. Por isso que cada um de vós, cada um membro dessa igreja, tem o compromisso e a responsabilidade de orar pela liderança, orar pelos irmãos, orar pelos pastores, para que quando eles venham aqui, entendeu? Não fiquem blá, 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 e depois do blá, 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 não chega a lugar nenhum. Que eles falem de alegria, que eles falem que Jesus salva, cura e liberta, mas que eles falem também que se você não entrar na linha, se você não seguir o caminho santo, se você não se firmar na verdade, se algum desses frutos da carne ainda estiver na sua vida, ou no céu, você não entra. A Bíblia diz: se for o Filho nos libertar, o quê? Verdadeiramente. Para que ele falou isso? Por que ele não disse: se for o Filho nos libertar, serem livres? Mas ele disse verdadeiramente, quer dizer, ele deu ênfase
que há uma liberdade em Cristo verdadeira e há uma liberdade em Cristo que é propensa, que acha que é, mas não é. Então a igreja, para continuar estabelecendo sobre a face da terra, ela tem que cultuar a verdade. Ela tem que estar firmada na verdade. Amém? Então nós damos graças a Deus, todos os homens e mulheres desse lugar, né, têm tido esse compromisso de querer ouvir a verdade. Como diz a palavra, fala o que eu servo. Amém? Confesso os olhos. Amantíssimo Deus e Pai celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Que esta igreja, Senhor, todos esses anos, tem estado com as suas portas abertas para propagar somente a verdade, firmada na tua palavra. Temos procurado, Senhor, eu e os nossos companheiros e companheiras que estamos aqui, meu Senhor, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, temos tido o cuidado de fazer com que a verdade se sobressaia cada vez mais, para que seja um verdadeiro alimento para a nossa alma e para o nosso espírito, e que nós possamos assim crescer até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Aleluia. E com a ajuda do Espírito Santo, esse Deus companheiro, esse Deus amigo, esse Deus que está conosco, o Emmanuel, aleluia, com certeza nós vamos caminhar ao lado de Jesus, na segurança de que estamos, ó Deus, no caminho certo, nos subordinando à tua palavra, na interpretação correta da Bíblia Sagrada para os nossos corações. Continua falando, continua, Senhor, profetizando aos nossos corações, porque não queremos perder o alvo. Nosso alvo é Jesus. Nosso alvo é o céu. Liberta-nos, Senhor, de todo o império da maldade. Liberta-nos, Senhor, de todo o poder e autoridade das trevas. E não mais jamais nenhum controle sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua palavra diz: vós estáis limpos pela palavra. A tua palavra tem o poder de limpar, purificar e nos unir a ti em espírito. Aleluia. Ah, Senhor, que esta manhã seja um renovar das nossas vidas, um renovar desse lugar. O Espírito maravilhoso, Senhor, possa se manifestar nesse lugar. Aleluia. E os nossos corações estejam abertos para te receber, Senhor. Porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda ação de graça, neste lugar, será sempre, sempre, sempre dada somente, 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 somente a ti. Fica conosco, cuidado do nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Deus, Deus abençoe você, a paz do Senhor. Que até mais à noite, vamos estar aqui em nome de Jesus.